Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Para mim é muito importante que você aprenda a desfrutar da sua vida. Jesus morreu para te dar uma vida excelente e para que você desfrute a vida que Ele morreu para te dar. Existem muitas coisas que podem roubar a sua alegria. E uma delas não é nada mais do que o egoísmo. Hoje eu quero te falar a respeito disso e te encorajar a tirar você mesmo da sua mente. Algumas vezes nós gastamos tanto tempo tentando nos fazer felizes que nós não deixamos espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. Por favor, continue conosco neste assunto de amar a sua vida e amar a si mesmo. Deus me ama. E posso não estar no lugar que Deus tem para mim, mas eu não estou no lugar que eu costumava estar. Eu estou bem, eu estou numa jornada. Eu sou eu e pronto, eu sou isso aqui. Sem fingimento, sem máscaras, eu faço algumas coisas certas, faço outras erradas, mas eu sou feliz. Então, quando você recebe a Cristo, existe uma vida disponível para você viver. Vire para a pessoa do seu lado e diga: tenha uma vida. Agora, se você puder abrir comigo em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, verso 6. Diz assim: mesmo porque aquela que vive no prazer e na satisfação da carne, se entregando à luxúria e à indulgência própria, está morta, mesmo estando ela viva. Agora, eu quero explicar isso para que haja equilíbrio, porque é muito importante ensinarmos a palavra sempre de uma forma equilibrada. Eu estou falando para você neste fim de semana sobre amar a si mesmo, mas não quero dizer apaixonar-se consigo mesmo. Há uma diferença? Essa passagem fala claramente que a pessoa que é egoísta, centralizada em si mesma, ela basicamente não é diferente de uma pessoa morta. Em outras palavras, ela está perambulando por aí e talvez a sua carne esteja desfrutando de todas as coisas que esteja fazendo para se divertir e a carne está desfrutando de si mesma, mas a questão aqui é que você pode fazer o que quiser e ainda assim se sentir miserável por dentro. Agora, para que a verdadeira vida flua através de você, para que a vida de Deus possa fluir, você precisa ser um doador. De todas as formas, você precisa dar elogios, dar encorajamento, precisa dar ajuda, orar pelas pessoas que estão necessitadas e fazer além do que você pode fazer. Dê sorrisos. Não seja criticador. Não seja julgador. Dê um tempo para as pessoas. Dê um certo espaço para serem elas mesmas. Dê dinheiro para ajudar as pessoas. Compre coisas para as pessoas que não têm o que você tem. Financie a pregação do Evangelho. Seja um doador em tudo que você fizer. É imprescindível ser um doador. Se você quiser desfrutar da sua vida, porque Deus é um doador. Quando você está doando, você se parece mais com Deus do que em qualquer outro momento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Ele deu o seu melhor. Ele deu tudo. Entregou-se livremente, sem cordas amarradas. Nós precisamos aprender em nossa sociedade de hoje, principalmente na cultura cristã, que a nossa pregação para as pessoas não adianta de nada se não estivermos andando em amor. É por isso que a Bíblia diz que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e também amar o seu próximo e amar a si mesmo. Você começa recebendo o amor de Deus, deixando esse amor curar você. E quando você recebe esse amor, você começa a aceitá-lo e começa a amar a si mesmo e você terá algo acontecendo dentro de você e poderá dar algo. Você não pode dar o que não tem. É por isso que é muito estúpido falar para as pessoas para andar em amor, quando elas não têm amor por si mesmas.
Eu tentei por muitos anos obedecer às mensagens que eu via na igreja sobre amar as pessoas e eu não sabia o que estava errado comigo porque eu queria ser mais legal, eu queria amar as pessoas sinceramente. Eu não queria ficar chateada e com raiva, eu não queria ser egoísta e autocentralizada, mas eu era. Eu sabia que eu era salva, eu sabia que ia para o céu se eu morresse, mas eu não sabia qual era o meu problema, gente. Era mais do que uma coisa, mas algo que estava errado comigo era porque eu não gostava de mim mesma, por isso eu não conseguia amar os outros. Eu não amava a mim, mas estava apaixonada comigo mesma. O que quero dizer é que eu era egoísta e centralizada e eu estava tentando todas as coisas para me fazer feliz, mas indiferente de que a maneira para eu ser feliz era entregando a mim mesma. Alguém está aqui hoje? Você precisa entregar a sua vida. Você precisa entregar-se a si mesmo, precisa entregar o seu dinheiro. Você precisa ser um doador. Bem, quanto a mim, não precisa se preocupar, Deus sempre cuidará de você. Se você é um ofertante, sempre terá mais do que o suficiente. Você terá uma alegria infalível, uma paz que ultrapassa todo entendimento. Sua vida social será radicalmente tremenda, porque todo mundo desejará estar perto de você. A solidão será algo totalmente passado para você. E você vai desfrutar muito mais da presença de Deus, porque agora você foi criado à imagem de Deus, mas enquanto nós não nos tornamos doadores, nós não nos parecemos com Deus. Nós precisamos parar de preocupar conosco e precisamos fazê-lo com propósito. Nós temos hábitos tão errados que no início vamos ter que fazer de propósito. Aprenda a amar a si mesmo. A pessoa que Deus te criou para ser, mas não se apaixone consigo mesmo. Não seja egoísta, autocentrado e indulgente. O egoísmo obstrui a fonte de vida. É como jogar lixo numa fonte. Doar libera o fluir. Agora eu quero te contar uma história. E eu vou te falar sobre um filme que eu vi, mas esse filme tem muito a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Eu quero te encorajar a comprá-lo e assisti-lo se quiser. É um filme chamado 5 Pessoas que você encontrará no céu. Eu quero dar-lhe um resumo. Já faz tempo que eu assisti, então posso não me lembrar direito dos detalhes, mas eu vou explicar o principal ponto. Esse filme é sobre um homem que se sente como um derrotado na sua vida. Ele se sentia como um perdedor, uma confusão. Ele era um erro, um João Ninguém, que não sabia nada, sem qualquer destino. Uma falha. Ele já estava velho quando o filme começou e digamos que ele estava mais ou menos nos seus 60 anos de idade e ele trabalhou num parque de diversão e era o último lugar que ele queria trabalhar porque sua mãe e seu pai já tiveram parques de diversão e ele sempre sentia que o seu pai havia desperdiçado a vida dele. E a última coisa que ele queria era ser igual ao seu pai ou fazer o que ele fez. Ele tinha grandes planos ilusórios para sair de lá e ter uma vida melhor do que a que ele havia planejado para si, mas coisas diferentes aconteceram e ele nunca esteve apto a sair dali. Então seus pais acabaram morrendo e outra pessoa comprou o parque de diversão e ele acabou trabalhando para uma dessas pessoas e trabalhando nesse parque de diversão literalmente a vida inteira. Bem, ele era muito infeliz, mas você não perceberia se estivesse perto dele. Ele, na verdade, era um homem muito legal. Ajudava muitas pessoas. Ele era generoso e ajudava as várias pessoas que trabalhavam lá e tinham alguns problemas financeiros ou algo assim, mas ele se sentia um grande perdedor. Alguma coisa aconteceu em uma das voltas e uma garotinha estava quase morrendo e, na verdade, enquanto estava tentando salvá-la, ele então acabou morrendo e indo para o céu. Mas quando chegou lá, é claro, isso é um filme, não está exatamente de acordo com a Bíblia, mas quando ele chegou lá no céu, falaram que ele encontraria 5 pessoas no céu e que cada uma dessas pessoas que ele encontrasse seria muito importante para ajudá-lo a tomar uma decisão final de que ele precisava fazer, que era como ele gostaria que fosse o céu dele. Todos que iam para o céu nesse filme tinham que decidir como elas queriam que o céu delas fosse. Então, se você quisesse que o seu céu fosse como a ilha do Havaí, você poderia viver numa praia o resto da vida. Isto seria para sempre. Se você quisesse para sempre morar nas montanhas, nos Alpes suíços, você
também poderia, você tinha que criar a sua própria existência. Por isso, no decorrer do filme, ele encontra 5 pessoas e no início ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Para ser honesto, eu também demorei um pouco para entender. Eu quase desliguei 2 vezes, porque eu estava demorando para entender e pensei, mas que filme chato esse. Mas eu continuei pensando que eu precisava terminar de assisti-lo. É um daqueles filmes que você pensa a respeito muitos dias, porque tinha uma mensagem verdadeira nele. Então, eu não me lembro a ordem, mas primeiro ele encontrou um homem que ele esteve na guerra no Vietnã e mostra que ele salvou a vida desse homem na guerra. Então esse homem continua lhe falando o que ele queria lhe dizer e por que ele tinha salvado a vida dele, o que ele teve que fazer, todas essas coisas diferentes. E então, depois ele encontrou uma garotinha que, quando ela tinha uns 7 ou 8 anos de idade, ele a viu brincando na rua e um carro estava vindo e ele correu e a agarrou e atirou do meio da rua e salvou a vida dela e mostrou como ela continua a sua vida e que ela não teria vivido se não fosse por ele. Então, eles mostraram essas 5 pessoas diferentes, cada uma contando uma história assim. E as emoções vão aflorando e você começa a chegar num ponto. E então, quando chega a hora de escolher o céu dele, ele descobriu que onde ele esteve a sua vida inteira, que, embora ele tenha odiado o tempo inteiro estar ali e sempre sentiu que estava no lugar errado, na verdade, foi o melhor lugar para ele ficar. Então ele escolheu como seu céu aquele parque que ele morou todos esses anos, mas que sempre sentia como se estivesse no lugar errado e sempre desprezou a vida que ele tinha. A mensagem que eu quero lhe trazer é que você precisa não apenas amar a si mesmo, mas precisa amar a sua vida. Você precisa parar de querer ter a vida das outras pessoas, precisa parar de querer ter a aparência dos outros, ter os dons e talentos dos outros, e você precisa parar de querer ter a vida das outras pessoas, e você precisa abraçar a sua vida e precisa reconhecer que o verdadeiro poder da vida está nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. O que estou dizendo hoje, se você segurar-se a isso e for para sua casa e contemplar e se concentrar nisso, pode haver mudança de vida para você. Por favor, pelo amor de Jesus, não passe a sua vida inteira desejando ser algo que você não pode ser. Faça o melhor no lugar que você está agora, seja uma bênção no lugar que você está. Seja o melhor você que puder no lugar onde você está e tenha certeza de que se Deus te quiser em outro lugar, Ele te colocará nesse outro lugar e então haverá promoções, haverá novos níveis, mas deixa eu te falar, se você não estiver feliz aqui, eu posso te garantir, você não será feliz ali. Eu sei, porque eu vivi isso. Não é pelo tanto de dinheiro que você tem, não é pela casa que você tem, não é pela sua posição no seu trabalho ou na sua igreja. Sabe de uma coisa? Elas existem relativamente. É claro que existe mais do que uma mão cheia, mas para fazermos uma comparação, existe uma mão cheia de pessoas que são as pessoas que todo mundo vê, admira e todas essas coisas. E a maioria de nós somos apenas pessoas comuns, vivendo a nossa vida particular, fazendo nossas coisinhas, e o diabo ama fazer esse tipo de pessoa pensar que elas são insignificantes. Mas a vida é composta por essas coisas. Eu subindo nessa plataforma hoje por 2 horas e mais 2 horas amanhã e 2 horas à noite. E sabe, esse é o meu chamado, esse é o meu dom e eu estou fazendo isso para te ajudar, mas essa não é a minha vida. Eu tenho uma vida. Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho marido, eu sou uma pessoa. Eu passo pelas mesmas coisas que você passa e eu aprendi. Deixa eu te dizer, eu aprendi que não é o que eu faço aqui que é importante para Deus. Mas é o que eu faço entre 4 paredes em casa. É a forma que eu trato as pessoas quando eu vou ao mercado, como eu trato as pessoas que estão necessitadas. Depende do tipo de doadora que eu sou na minha vida diária. Porque isso aqui é um dom.
Eu poderia ficar aqui horas e horas e nunca ficaria sem palavras. Nunca. Eu sou como uma boca de vento. Eu nunca fico... Sabe, eu nunca fico sem nada para falar. É só você me colocar num púlpito que eu falo. Eu creio, espero e oro muito para que isso esteja te ajudando, mas a questão aqui é que isso é um dom, eu não preciso pensar sobre isso, eu estudo e estudo muito e oro e não carrego isso como um fardo, mas é um dom. Mas meu caráter é desenvolvido na minha vida diária. Meu caráter é desenvolvido nos lugares onde todo mundo está. Eu creio que eu serei julgada muito mais pela forma que eu me comportei nesses lugares do que os outros. Algumas das pessoas tão chamadas especiais pensam que isso lhes dá o direito de maltratar as pessoas normais e comuns. O que eu vou te dizer é algo muito pessoal, então só vou te dizer o que eu acho. Eu não suporto um pregador chato. Nada me deixa mais irritada do que alguém que tem uma posição e pensa que o seu lugar de importância lhe dá o direito de pisar nas outras pessoas. As estrelas de cinema não deveriam fazer isso, os cantores não deveriam fazer isso, o presidente da empresa não deveria fazer isso. Quanto mais alto nós vamos, melhor nós deveríamos tratar as pessoas e nos lembrarmos de onde nós viemos. Esse homem odiava a sua vida. Ele gastou a sua vida naquilo que ele nunca desfrutou. Isso é uma tragédia. Você sabia que é uma tragédia você está vivo e não desfrutar de sua vida? Isso é uma tragédia. A preocupação sugará a vida de você. Reclamar sugará a vida de você. Tentar fazer algo sobre alguma coisa que você não pode fazer nada a respeito sugará a vida de você. Você precisa saber o que você pode fazer e o que não pode, e o que você não pode deixa Deus fazer, mas não tente fazer o que você não pode fazer. Tentar fazer as coisas acontecerem fora do tempo de Deus suga a alegria da sua vida. Seja o que for que você quer que Deus faça por você, se Ele não fizer até 2008, Ele não terá feito até 2008 e você não precisará odiar a sua vida de agora em diante até 2008. Porque isso não vai apressar Deus. Precisamos saber qual é o nosso propósito principal na vida, saber que o nosso propósito específico na vida, nosso propósito principal na vida é temer e reverenciar a Deus, conhecê-lo como Ele é e obedecê-lo. Em Eclesiastes 12:13 diz que Ele fez tudo maravilhosamente. Eu não vou abrir lá, porque não temos tempo, mas eu amo essa passagem. Diz que quando Salomão havia tentado de tudo, ele tinha passado por tudo e bagunçado a sua vida inteira. E ele disse, a conclusão de tudo isso é... E se você ler o que Salomão escreveu, ele basicamente havia tentado de tudo. Mulheres, dinheiro, excesso em todas as áreas. Nada poderia fazê-lo feliz permanente. Quando chegou neste ponto, ele disse, eis a conclusão de tudo. Teme a Deus. Nós precisamos ter um temor reverente por Deus. Nós precisamos saber que Deus é Deus e que Ele fala sério e que Ele não é somente um colega, mas Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, que tudo sabe, tudo vê. Sabe que nada passa despercebido, Deus vê todas as coisas. Ele tudo conhece, Ele vê todas as coisas. Só porque vamos para casa e fechamos a porta e muitos não podem nos ver, não significa que Ele não nos vê. Vamos, gente, eu estou pregando bem hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós começamos a viver diante de Deus, e chegamos ao ponto em que pegamos o lixinho que está no chão do shopping simplesmente
Porque Deus nos falou para pegá-lo. Quando nós começamos a fazer coisas para o Senhor e não precisamos de alguém nos aplaudindo e nos elogiando o tempo todo. Nós fazemos tudo para o Senhor porque nós o amamos. E sabemos que seus olhos estão sempre sobre nós. Nós vivemos no temor do Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Nós não temos um sentido na vida antes de começarmos a temer a Deus. E nós precisamos saber quem Ele é. Não existe nenhum lugar que você possa ir onde Deus não está. Em todo lugar. Ele está. Pense sobre isso por uma semana. Jesus disse, eu sou. Venha. Aham. Ele está sempre presente, tudo conhece, tudo vê. Ele é o Todo-Poderoso. O soberano, o eterno Deus. Ele deve ser adorado. E Ele ama você. E Ele me ama. E Ele diz assim, ame a si mesmo. Receba o dom gratuito do meu amor e deixe-me curar a sua alma. E participe do meu propósito, que é amar as outras pessoas. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim todos saberão quem somos. Que tipo de testemunho nós temos? Se é para colocar as pessoas para baixo e uma denominação vai escrever artigos no jornal contra outra denominação. E nós teremos que lutar e brigar sobre o falar em línguas e quando devemos fazer o batismo e todas essas coisas. Mas sabe onde você... É melhor eu não começar, senão eu vou arrumar encrenca para mim mesma. Amanhã virá um artigo no jornal sobre mim. Mas eu estou tão cansada de ver as pessoas lutando, odiando umas às outras, criticando e julgando, sabe, gente? E se eu não concordar com você e não fizer o que você faz, você não pode me amar? Mesmo as pessoas que ministram para os pobres, lutam sobre como ministrar para os pobres, eu penso, fala sério. Vamos nos preocupar com as coisas de Deus? Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Para mim é muito importante que você aprenda a desfrutar da sua vida. Jesus morreu para te dar uma vida excelente e para que você desfrute a vida que Ele morreu para te dar. Existem muitas coisas que podem roubar a sua alegria. E uma delas não é nada mais do que o egoísmo. Hoje eu quero te falar a respeito disso e te encorajar a tirar você mesmo da sua mente. Algumas vezes nós gastamos tanto tempo tentando nos fazer felizes que nós não deixamos espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. Por favor, continue conosco neste assunto de amar a sua vida e amar a si mesmo. Deus me ama. E posso não estar no lugar que Deus tem para mim, mas eu não estou no lugar que eu costumava estar. Eu estou bem, eu estou numa jornada. Eu sou eu e pronto, eu sou isso aqui. Sem fingimento, sem máscaras, eu faço algumas coisas certas, faço outras erradas, mas eu sou feliz. Então, quando você recebe a Cristo, existe uma vida disponível para você viver. Vire para a pessoa do seu lado e diga, tenha uma vida. Agora, se você puder abrir comigo em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5, verso 6. Diz assim, mesmo porque aquela que vive no prazer e na satisfação da carne, se entregando à luxúria e à indulgência própria, está morta, mesmo estando ela viva. Agora, eu quero explicar isso para que haja equilíbrio, porque
É muito importante ensinarmos a palavra sempre de uma forma equilibrada. Eu estou falando para você neste fim de semana sobre amar a si mesmo, mas não quero dizer apaixonar-se consigo mesmo. Há uma diferença? Essa passagem fala claramente que a pessoa que é egoísta, centralizada em si mesma, ela basicamente não é diferente de uma pessoa morta. Em outras palavras, ela está perambulando por aí e talvez a sua carne esteja desfrutando de todas as coisas que esteja fazendo para se divertir e a carne está desfrutando de si mesma, mas a questão aqui é que você pode fazer o que quiser e ainda assim se sentir miserável por dentro. Agora, para que a verdadeira vida flua através de você, para que a vida de Deus possa fluir, você precisa ser um doador. De todas as formas, você precisa dar elogios, dar encorajamento, precisa dar ajuda, orar pelas pessoas que estão necessitadas e fazer além do que você pode fazer. Dê sorrisos. Não seja criticador. Não seja julgador. Dê um tempo para as pessoas. Dê um certo espaço para serem elas mesmas. Dê dinheiro para ajudar as pessoas. Compre coisas para as pessoas que não têm o que você tem. Financie a pregação do Evangelho. Seja um doador em tudo que você fizer. É imprescindível ser um doador. Se você quiser desfrutar da sua vida, porque Deus é um doador. Quando você está doando, você se parece mais com Deus do que em qualquer outro momento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Ele deu o seu melhor. Ele deu tudo. Entregou-se livremente, sem cordas amarradas. Nós precisamos aprender em nossa sociedade de hoje, principalmente na cultura cristã, que a nossa pregação para as pessoas não adianta de nada se não estivermos andando em amor. É por isso que a Bíblia diz que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e também amar o seu próximo e amar a si mesmo. Você começa recebendo o amor de Deus, deixando esse amor curar você. E quando você recebe esse amor, você começa a aceitá-lo e começa a amar a si mesmo, e você terá algo acontecendo dentro de você e poderá dar algo. Você não pode dar o que não tem. É por isso que é muito estúpido falar para as pessoas para andar em amor, quando elas não têm amor por si mesmas. Eu tentei por muitos anos obedecer às mensagens que eu via na igreja sobre amar as pessoas e eu não sabia o que estava errado comigo porque eu queria ser mais legal, eu queria amar as pessoas sinceramente. Eu não queria ficar chateada e com raiva, eu não queria ser egoísta e autocentralizada, mas eu era. Eu sabia que eu era salvo, eu sabia que ia para o céu se eu morresse, mas eu não sabia qual era o meu problema, gente. Era mais do que uma coisa, mas algo que estava errado comigo era porque eu não gostava de mim mesma, por isso eu não conseguia amar os outros. Eu não amava a mim, mas estava apaixonada comigo mesma. O que quero dizer é que eu era egoísta e centralizada e eu estava tentando todas as coisas para me fazer feliz, mas indiferente de que a maneira para eu ser feliz era entregando a mim mesma. Alguém está aqui hoje? Você precisa entregar a sua vida. Você precisa entregar-se a si mesmo, precisa entregar o seu dinheiro. Você precisa ser um doador. Bem, quanto a mim, não precisa se preocupar, Deus sempre cuidará de você. Se você é um ofertante, sempre terá mais do que o suficiente. Você terá uma alegria infalível, uma paz que ultrapassa todo entendimento. Sua vida social será radicalmente tremenda, porque todo mundo desejará estar perto de você. A solidão será algo totalmente passado para você. E você vai desfrutar muito mais da presença de Deus, porque agora você foi criado à imagem de Deus, mas enquanto nós não nos tornamos doadores, nós não nos parecemos com Deus. Nós precisamos parar de preocupar conosco e precisamos fazê-lo com propósito. Nós temos hábitos tão errados que no início vamos ter que fazer de propósito. Aprenda a amar a si mesmo. A pessoa que Deus te criou para ser, mas não se apaixone consigo mesmo. Não seja egoísta, autocentrado e indulgente. O egoísmo obstrui a fonte de vida. É como jogar lixo numa fonte. Doar libera o fluir. Agora eu quero te contar uma história. E eu
eu vou te falar sobre um filme que eu vi, mas esse filme tem muito a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Eu quero te encorajar a comprá-lo e assisti-lo se quiser. É um filme chamado 5 Pessoas que Você Encontrará no Céu. Eu quero dar-lhe um resumo. Já faz tempo que eu assisti, então posso não me lembrar direito dos detalhes, mas eu vou explicar o principal ponto. Esse filme é sobre um homem que se sente como um derrotado na sua vida. Ele se sentia como um perdedor, uma confusão. Ele era um erro, um João Ninguém, que não sabia nada, sem qualquer destino. Uma falha. Ele já estava velho quando o filme começou e digamos que ele estava mais ou menos nos seus 60 anos de idade e ele trabalhou num parque de diversão e era o último lugar que ele queria trabalhar porque sua mãe e seu pai já tiveram parques de diversão e ele sempre sentia que o seu pai havia desperdiçado a vida dele. E a última coisa que ele queria era ser igual ao seu pai ou fazer o que ele fez. Ele tinha grandes planos ilusórios para sair de lá e ter uma vida melhor do que a que ele havia planejado para si, mas coisas diferentes aconteceram e ele nunca esteve apto a sair dali. Então seus pais acabaram morrendo e outra pessoa comprou o parque de diversão e ele acabou trabalhando para uma dessas pessoas e trabalhando nesse parque de diversão literalmente a vida inteira. Bem, ele era muito infeliz, mas você não perceberia se estivesse perto dele. Ele, na verdade, era um homem muito legal. Ajudava muitas pessoas. Ele era generoso e ajudava as várias pessoas que trabalhavam lá e tinham alguns problemas financeiros ou algo assim, mas ele se sentia um grande perdedor. Alguma coisa aconteceu em uma das voltas e uma garotinha estava quase morrendo e, na verdade, enquanto estava tentando salvá-la, ele então acabou morrendo e indo para o céu. Mas quando chegou lá, é claro, isso é um filme, não está exatamente de acordo com a Bíblia, mas quando ele chegou lá no céu, falaram que ele encontraria 5 pessoas no céu e que cada uma dessas pessoas que ele encontrasse seria muito importante para ajudá-lo a tomar uma decisão final de que ele precisava fazer, que era como ele gostaria que fosse o céu dele. Todos que iam para o céu nesse filme tinham que decidir como elas queriam que o céu delas fosse. Então, se você quisesse que o seu céu fosse como a ilha do Havaí, você poderia viver numa praia o resto da vida. Isto seria para sempre. Se você quisesse para sempre morar nas montanhas, nos Alpes suíços, você também poderia. Você tinha que criar a sua própria existência. Por isso, no decorrer do filme, ele encontra 5 pessoas e no início ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Para ser honesto, eu também demorei um pouco para entender. Eu quase desliguei 2 vezes, porque eu estava demorando para entender e pensei, mas que filme chato esse. Mas eu continuei pensando que eu precisava terminar de assisti-lo. É um daqueles filmes que você pensa a respeito muitos dias, porque tinha uma mensagem verdadeira nele. Então, eu não me lembro a ordem, mas primeiro ele encontrou um homem que ele esteve na guerra no Vietnã e mostra que ele salvou a vida desse homem na guerra. Então esse homem continua lhe falando o que ele queria lhe dizer e por que ele tinha salvado a vida dele, o que ele teve que fazer e todas essas coisas diferentes. E então, depois ele encontrou uma garotinha que, quando ela tinha uns 7 ou 8 anos de idade, ele a viu brincando na rua e um carro estava vindo e ele correu e a agarrou e atirou do meio da rua e salvou a vida dela e mostrou como ela continua a sua vida e que ela não teria vivido se não fosse por ele. Então, eles mostraram essas 5 pessoas diferentes, cada uma contando uma história assim. E as emoções vão aflorando e você começa a chegar num ponto. E então, quando chega a hora de escolher o céu dele, ele descobriu que onde ele esteve a sua vida inteira, que embora ele tenha odiado o tempo inteiro estar ali e sempre sentiu que estava no lugar errado, na verdade, foi o melhor lugar para ele ficar. Então ele escolheu como seu céu aquele parque que ele morou todos esses anos, mas que sempre sentia como se estivesse no lugar errado e sempre desprezou a vida que ele tinha. A mensagem que eu quero lhe trazer é que você precisa não apenas amar a si mesmo, mas precisa amar a sua vida. Você precisa parar de querer ter a vida das outras pessoas, precisa parar de querer ter a aparência dos outros, ter os dons e talentos dos outros.
E você precisa parar de querer ter a vida das outras pessoas e você precisa abraçar a sua vida e precisa reconhecer que o verdadeiro poder da vida está nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. O que estou dizendo hoje, se você segurar-se a isso e for para sua casa e contemplar e se concentrar nisso, pode haver mudança de vida para você. Por favor, por favor, por favor, pelo amor de Jesus, não passe a sua vida inteira desejando ser algo que você não pode ser. Faça o melhor no lugar que você está agora, seja uma bênção no lugar que você está. Seja o melhor você que puder no lugar onde você está e tenha certeza de que se Deus te quiser em outro lugar, Ele te colocará nesse outro lugar e então haverá promoções, haverá novos níveis, mas deixa eu te falar, se você não estiver feliz aqui, eu posso te garantir, você não será feliz ali. Eu sei, porque eu vivi isso. Não é pelo tanto de dinheiro que você tem, não é pela casa que você tem, não é pela sua posição no seu trabalho ou na sua igreja. Sabe de uma coisa? Elas existem relativamente. É claro que existe mais do que uma mão cheia, mas para fazermos uma comparação, existe uma mão cheia de pessoas que são as pessoas que todo mundo vê, admire todas essas coisas. E a maioria de nós somos apenas pessoas comuns. Vivendo a nossa vida particular, fazendo nossas coisinhas, e o diabo ama fazer esse tipo de pessoa pensar que elas são insignificantes. Mas a vida é composta por essas coisas. Eu subindo nessa plataforma hoje por 2 horas e mais 2 horas amanhã e 2 horas à noite. E sabe, esse é o meu chamado, esse é o meu dom e eu estou fazendo isso para te ajudar, mas essa não é a minha vida. Eu tenho uma vida. Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho marido, eu sou uma pessoa. Eu passo pelas mesmas coisas que você passa e eu aprendi. Deixa eu te dizer, eu aprendi que não é o que eu faço aqui que é importante para Deus. Mas é o que eu faço entre 4 paredes em casa. É a forma que eu trato as pessoas quando eu vou ao mercado, como eu trato as pessoas que estão necessitadas. Depende do tipo de doadora que eu sou na minha vida diária. Porque isso aqui é um dom. Eu poderia ficar aqui horas e horas e nunca ficaria sem palavras. Nunca. Eu sou como uma boca de vento. Eu nunca fico... Sabe, eu nunca fico sem nada para falar. É só você me colocar num púlpito que eu falo. Eu creio, espero e oro muito para que isso esteja te ajudando, mas a questão aqui é que isso é um dom, eu não preciso pensar sobre isso, eu estudo e estudo muito e oro e não carrego isso como um fardo, mas é um dom. Mas meu caráter é desenvolvido na minha vida diária. Meu caráter é desenvolvido nos lugares onde todo mundo está. Eu creio que eu serei julgada muito mais pela forma que eu me comportei nesses lugares do que os outros. Algumas das pessoas tão chamadas especiais pensam que isso lhes dá o direito de maltratar as pessoas normais e comuns. O que eu vou te dizer é algo muito pessoal, então só vou te dizer o que eu acho. Eu não suporto um pregador chato. Nada me deixa mais irritada do que alguém que tem uma posição e pensa que o seu lugar de importância lhe dá o direito de pisar nas outras pessoas. As estrelas de cinema não deveriam fazer isso, os cantores não deveriam fazer isso, o presidente da empresa não deveria fazer isso. Quanto mais alto nós vamos, melhor nós deveríamos tratar as pessoas e nos lembrarmos de onde nós viemos. Esse homem odiava a sua vida. Ele
Ele gastou a sua vida naquilo que ele nunca desfrutou. Isso é uma tragédia. Você sabia que é uma tragédia você estar vivo e não desfrutar de sua vida? Isso é uma tragédia. A preocupação sugará a vida de você. Reclamar sugará a vida de você. Tentar fazer algo sobre alguma coisa que você não pode fazer nada a respeito sugará a vida de você. Você precisa saber o que você pode fazer e o que não pode, e o que você não pode deixa Deus fazer, mas não tente fazer o que você não pode fazer. Tentar fazer as coisas acontecerem fora do tempo de Deus suga a alegria da sua vida. Seja o que for que você quer que Deus faça por você, se Ele não fizer até 2008, Ele não terá feito até 2008, e você não precisará odiar a sua vida de agora em diante até 2008. Porque isso não vai apressar Deus. Precisamos saber qual o nosso propósito principal na vida, saber que o nosso propósito específico na vida, nosso propósito principal na vida é temer e reverenciar a Deus, conhecê-lo como Ele é e obedecê-lo. Em Eclesiastes 12:13 diz que Ele fez tudo maravilhosamente. Eu não vou abrir lá, porque não temos tempo, mas eu amo essa passagem. Diz que quando Salomão havia tentado de tudo, ele tinha passado por tudo e bagunçado a sua vida inteira, e ele disse, a conclusão de tudo isso é... E se você ler o que Salomão escreveu, ele basicamente havia tentado de tudo. Mulheres, dinheiro, excesso em todas as áreas. Nada poderia fazê-lo feliz permanente. Quando chegou neste ponto, ele disse, eis a conclusão de tudo. Teme a Deus. Nós precisamos ter um temor reverente por Deus. Nós precisamos saber que Deus é Deus e que Ele fala sério e que Ele não é somente um colega, mas Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, que tudo sabe, tudo vê. Sabe que nada passa despercebido, Deus vê todas as coisas. Ele tudo conhece, Ele vê todas as coisas. Só porque vamos para casa e fechamos a porta e muitos não podem nos ver, não significa que Ele não nos vê. Vamos, gente, eu estou pregando bem hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós começamos a viver diante de Deus, e chegamos ao ponto em que pegamos o nichinho que está no chão do shopping simplesmente porque Deus nos falou para pegá-lo. Quando nós começamos a fazer coisas para o Senhor e não precisamos de alguém nos aplaudindo e nos elogiando o tempo todo. Nós fazemos tudo para o Senhor porque nós o amamos. E sabemos que seus olhos estão sempre sobre nós. Nós vivemos no temor do Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Nós não temos um sentido na vida antes de começarmos a temer a Deus. E nós precisamos saber quem Ele é. Não existe nenhum lugar que você possa ir onde Deus não está. Em todo lugar. Ele está. Pense sobre isso por uma semana. Jesus disse, eu sou. Venha. Aham. Ele está sempre presente, tudo conhece, tudo vê. Ele é o Todo-Poderoso. The sea tells tales and whispers low of ships that sank where shadows grow. I keep the light, but no one comes. A ghost in fog where silence hums. I'm the last lighthouse keeper, a watcher, a dreamer. No ships to save, no crew to greet. Just the tide's eternal beat. Memories
flicker like the flame. Each wave it calls a sailor's name. The walls are stained with stories old, a life alone, a heart grown cold. I light the dark, I guide the sea, but who's out there guiding me? I'm the last lighthouse keeper, a watcher, a dreamer. No ships to save, no crew to greet, just the tide's eternal beat. The lantern swings in endless time, its rhythm a mournful rhyme. The gulls cry out, the wind replies, but no one hears my lonely sky.